E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Alan Costa e hoje eu quero compartilhar com você um material que eu gravei a respeito de investimento anjo e investimento em startups. Esse material está dividido em duas partes principais. A primeira parte, onde eu falo especificamente com você que tem interesse em criar uma startup, em empreender, montando um negócio que seja exponencial. E eu espero que essa primeira parte possa te ajudar a entender como funciona o processo de investimento na tua startup e o que você tem que procurar no momento em que estiver na hora de trazer o investidor para o teu negócio. E a segunda parte é mais orientada ao público que tem, eventualmente, interesse em se tornar investidor de startup. Eu procuro esclarecer alguns aspectos a respeito de como esse investimento funciona e de que forma você pode ingressar nesse mundo que, evidentemente, tem um bocado de risco, mas que pode ter muita oportunidade de ajudar a desenvolver negócios que podem ser, amanhã ou depois, negócios verdadeiramente rentáveis, explorando essa nova economia digital. Espero que vocês aproveitem, espero que seja útil. Um grande abraço e vamos lá! Muito bem, vamos começar então essa nossa conversa falando de uma maneira um pouco mais direcionada para vocês que estão me ouvindo e que são ou já empreendedores de startups que já estão constituídas ou que têm a intenção de, quem sabe, desenvolver algum projeto, colocar alguma startup no ar, colocar alguma startup para funcionar. Acho que o primeiro grande aprendizado que eu posso tentar compartilhar com vocês é a dica para que, seja lá o que você for fazer, pense sempre em resolver problemas. Uma startup só existe a partir do momento que ela efetivamente resolve algum tipo de problema. Qualquer startup que faça qualquer outro tipo de coisa, na verdade, não vai ser uma startup. Vai ser uma tentativa de, quem sabe, criar um modelo de negócio viável ou, quem sabe, encontrar algum problema concreto a ser resolvido, identificar um vazio de mercado. Mas startups que recebem investimento, startups que têm boas perspectivas de crescer e de se transformar em negócios de sucesso, são startups que tipicamente resolvem problemas. E aí, essa primeira dica, ela tem ramificações, porque muita gente às vezes quer empreender, quer buscar alguma oportunidade de criar um negócio bacana e não sabe por onde começar. Então, quando a gente fala que startup existe para resolver problema, uma dica que decorre dessa primeira é procurar áreas que tenham muitos problemas para serem resolvidos. Não é por acaso que quando a gente olha para setores aquecidos, em se tratando de startups, a gente vai perceber as fintechs, as startups que estão criando soluções alternativas àquelas que já são oferecidas pelos bancos, a que são oferecidas por instituições financeiras tradicionais, porque aí tem muito problema para resolver. Quando a gente olha para um país como o Brasil e olha para a saúde do Brasil, puxa, é um dos lugares do país em que mais a gente tem problema. Então a gente também tem uma abundância de problemas que podem ser identificados e para os quais a gente pode pensar em alternativas para resolver esses problemas. Uma segunda dica é o seguinte, a sua maior preocupação, principalmente nos estágios iniciais da sua startup, tem que ser criar tração para o seu negócio. Por criar tração, entenda-se trazer clientes que acreditem naquilo que você está oferecendo, trazer clientes que sofram da dor que você se propõe a resolver e transformar esses clientes em pagantes, em early adopters, em pessoas, empresas que de alguma maneira se predisponham ainda que você esteja no começo, a acreditar no seu negócio e se tornarem clientes pagantes. Essa é a coisa mais importante quando a gente olha para o lado do investidor que está procurando negócios para investir. Isso é uma coisa que todo mundo já sabe, mas não custa repetir. Em determinadas situações, aquilo que abunda definitivamente não prejudica. E essa é uma dessas situações. Eu ouço pelo Brasil inteiro empreendedores falando do valor da ideia, né? Puxa, como é que eu protejo a minha ideia? Quanto vale a minha ideia? Eu tenho uma ideia sensacional, etc. e tal. E a essas alturas você seguramente já sabe que ter ideia é algo que não vale absolutamente nada. Ideia sem realização, ideia sem capacidade de execução, ideia sem a possibilidade de fazer a ideia acontecer não tem valor absolutamente nenhum, ainda que a sua ideia seja o próximo Google, o próximo Facebook, ou seja lá o que for. Então, transformar essa ideia em algo concreto, mas não só em algo concreto,
em algo concreto que tenha efetivamente clientes, ou seja, em algo que já esteja em fase de tração, é algo absolutamente determinante para que você possa conquistar investimento, para que você possa apresentar a sua startup para investidores que possam ajudar a alavancar o seu negócio. E aí você pode se perguntar, mas Alan, como é que eu faço para tirar pelo menos a ideia do papel? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada para nem conseguir fazer a startup sair do papel e transformar ela num negócio ainda que embrionário, mas que de fato exista. Então, a resposta para você, nesse caso, é que esse é um dos primeiros critérios de decisão de um investidor quando ele está olhando para o seu negócio. O americano, que evidentemente está muito mais acostumado do que nós a falar de startups, a investir em startups, ele fala muito nos 4 Fs do início da vida da startup. Quem é que investe em startup quando a startup está nascendo? Ele fala dos 4 Fs, que é o founder, o fundador evidentemente, family, que é a família, friends, que são os amigos, e os fools, que são aqueles bobos, tolos que acreditam que num estágio tão inicial como esse, um negócio pode dar certo. A gente sabe que pelas estatísticas, o risco de se investir em startup é algo bastante complicado. Eu vou falar um pouco mais disso quando eu estiver falando mais direcionado aos investidores. Mas avaliar a sua capacidade de convencer pessoas próximas de você de que o seu negócio é viável e conseguir levantar o recurso necessário para que o negócio possa sair do campo das ideias e se transformar em algo concreto, não tenha a menor dúvida, é um dos critérios de avaliação de qualquer investidor anjo, de qualquer grupo de investidores que posteriormente vai avaliar o seu negócio. E uma outra coisa, ainda conectado com essa questão de transformar a ideia em realidade, isso é uma opinião muito pessoal minha, não quer dizer que seja uma verdade absoluta, mas a gente escuta o tempo todo empreendedores falando, puxa, eu tenho uma ideia, mas para te contar eu quero assinar um termo de confidencialidade, etc e tal. Deixa eu te falar uma coisa, essa mesma ideia que você está tendo, você pode ter certeza absoluta que dezenas, centenas, milhares de pessoas tiveram essa ideia. Por melhor que você seja, não dá para imaginar que a sua ideia é tão original e tão exclusiva assim, e eu acho uma tremenda de uma bobagem essa coisa de ficar escondendo ideia. Porque a gente já falou, a ideia por si só não tem valor nenhum, o que tem valor é a capacidade de fazer essa ideia acontecer. Então eu prefiro muito mais um empreendedor que espalha aos 4 ventos o que é a sua ideia, reunindo recursos, capacidade, interagindo com pessoas, criando uma rede que o ajude a viabilizar aquele negócio, do que aquele empreendedor que fica muito por trás daquele sigilo, daquele segredo, e isso em geral não leva a lugar nenhum. A terceira dica que eu quero te dar é o que eu chamo de obsessão por métricas. É muito importante que desde o princípio você crie na sua startup uma cultura orientada a medir o seu progresso. E a forma de medir esse progresso é estabelecendo métricas. Eu não estou falando aqui de um conjunto fenomenal de indicadores, 10, 20, 30, 50. É você quem vai determinar. Mas não precisa ser nada muito exagerado, às vezes 3, 4 indicadores resolvem o seu problema, identificam aquilo que você tem de mais relevante para equacionar no momento da sua startup e servem para mostrar para um potencial investidor que você sabe o que você está fazendo, que você está medindo o seu progresso e que você é capaz de perseguir essas metas de uma maneira muito obstinada. A quarta dica que eu quero te dar, e a penúltima, é para estabelecer ciclos de planejamento muito curtos. Aquela fase em que a gente podia pensar em ciclos de planejamento de 2, 3, 5 anos, embora em startups isso nunca tenha sido uma realidade, mas mesmo programar as suas ações com um ciclo de planejamento de 1 ano é tempo demais. O mercado muda muito rápido, a realidade de tudo que está acontecendo à nossa volta muda muito rápido, então planeje os seus ciclos de teste, controle e avaliação em intervalos não maiores do que 3 meses. E aí tem uma ferramenta super bacana para te ajudar a fazer isso, chamada OKR, que é Objectives and Key Results, que pode seguramente te ajudar a ter uma metodologia estruturada para fazer com que isso se torne realidade. E a quinta dica que eu quero te dar, ela fala sobre alguns cuidados que eu acho que você precisa ter. O primeiro desses cuidados, na hora que você for captar investimento, é com o que eu chamo do investidor tubarão. Vejo isso acontecendo todo dia também. Grupos de investidores, e aí a gente vê programas de televisão tipo Shark Tank da vida, onde alguns investidores chegam lá e querem abocanhar o negócio. Não, eu só invisto se for para eu ter 60%, 70% do seu negócio. Fuja disso. Nenhum investidor sério de startup
faz isso, porque a gente precisa, nós investidores precisamos que o controle da startup seja seu e que você tenha uma parcela do seu negócio que seja sempre suficiente para que você possa ter isso como um negócio da sua vida, para que isso mantenha o brilho nos seus olhos e a faca nos seus dentes. Então, muito cuidado com essa coisa do investidor tubarão. Isso não é legal, isso pode ser muito prejudicial, principalmente se você se lembrar que lá na frente, à medida em que o seu negócio se desenvolva e que novas rodadas de investimento aconteçam, você seguramente vai ser diluído nessas sucessivas rodadas. Então, não caia nessa esparrela de ceder 50%, 60% da sua empresa no primeiro momento. Jamais, em hipótese alguma, num primeiro round, abra mão de mais do que algo entre 20% e 30% no máximo do seu negócio. E ainda assim você já está abrindo mão de bastante coisa. Segundo cuidado que eu acho que você tem que tomar, além do investidor tubarão, é o que eu chamo de investidor tradicional. Como startup virou moda, está todo mundo querendo investir em startup. E aí você pega aquele investidor que eu chamo de investidor tradicional, que é o indivíduo, a pessoa que está acostumada a investir em ativos mais conservadores e que são previsíveis. Um fundo de investimento de renda fixa, um título do tesouro, um imóvel, cuja rentabilidade é absolutamente previsível. E aí você pega esse investidor e aceita esse investidor para colocar dinheiro no seu negócio. Na maioria das vezes em que isso acontecer e você pegar um investidor que não entende o que é o investimento em startup, você vai estar arrumando muito mais um problema do que uma solução. Porque esse investidor vai ficar no teu pé, te perturbando, e a última coisa que você precisa no momento em que você está tracionando a tua startup é de alguém que fique te enchendo o saco e te tomando o tempo, que é a coisa mais preciosa que você tem e que tem que estar dedicado a fazer a sua startup virar, a fazer a sua startup tracionar e virar um negócio de verdade. Terceiro cuidado que você tem que tomar é com o que eu chamo de soberba. Muito cuidado com o excesso de autoconfiança. Autoconfiança é bom, é positivo. Mas, por exemplo, lá no grupo de investidores do qual eu faço parte em São Paulo, chamado Harvard Angels, como nós somos ex-alunos de Harvard, como nós usamos o nome da instituição, a gente também recebe muitos alunos que são formados em excelentes escolas de negócio americanas, por exemplo, escolas de primeira linha, e em geral, quanto melhor formados esses empreendedores, maior é a sua soberba no momento de apresentar o seu negócio, como se aquilo fosse a última bolacha do pacote e ele estivesse fazendo uma espécie de favor para nós investidores em apresentar o negócio dele ali. Muito cuidado com isso, o investidor não gosta disso. É sempre uma relação de troca e é impossível estabelecer troca conversando com alguém que tem soberba instalada no seu modelo mental. E o quarto e último cuidado que eu quero compartilhar com você é para evitar a todo custo as tentações. Mais uma vez, como startup está na moda, é muito comum que você esteja envolvido num ambiente em que você tem evento tudo quanto é dia e em que você seja muito convidado para participar de eventos, inclusive como palestrante. Se você quer ser palestrante, ótimo, eu super recomendo, é uma baita de uma profissão, uma baita de uma atividade, remunera bem e para quem gosta disso é um negócio sensacional. Mas então abra mão da sua startup. Porque não dá para você tocar uma startup sendo o palestrante, não dá para você tocar uma startup sendo o rei do evento. Pense no mercado de startups e veja as startups que você de alguma maneira conhece, que você vê sendo alvos de investimento de fundos de anjos, de private equity, de venture capital, seja lá o que for. Veja quem são os fundadores dessas startups e veja se eles estão o tempo todo em eventos, veja se eles estão o tempo todo fazendo palestras e tentando aparecer em capa de revista. Muito pouco provavelmente você vai ver isso acontecer. Empreendedores de startup de sucesso dedicam 110% do seu tempo a estarem enfiados no negócio, a estarem envolvidos com o seu time, a estarem indo a campo para conhecer o cliente, para interagir com o cliente, para conhecer cada vez mais sobre o problema que precisa ser resolvido para que eles possam construir uma startup de sucesso. Muito bem, agora eu quero conversar de maneira um pouco mais específica com você que está me assistindo agora e que tem a intenção de entender um pouco melhor como funciona essa coisa de investimento anjo em startup e quem sabe quer fazer parte de algum grupo, tem uma oferta de algum empreendimento que você acha interessante, quer entender como isso funciona. Em primeiro lugar, vamos entender o que é investimento anjo. Investimento anjo é aquele investimento que nós fazemos
em projetos que estão começando a fase de tração e que podem, em algum momento, se tornar grandes negócios, negócios exponenciais que crescem muito rapidamente. Então, eu quero investir numa padaria. Legal, mas você não é um investidor anjo, porque você está investindo num negócio que classicamente não é um negócio escalável. Para você abrir a segunda padaria, dá o mesmo trabalho que deu para abrir a primeira, para abrir a terceira, dá o mesmo trabalho que deu para abrir a segunda, e assim sucessivamente. Quando a gente está falando de investimento anjo, a gente está falando de startups, que são essas empresas que podem crescer muito rapidamente. De que valores a gente está falando quando a gente fala de investimento anjo? Isso é uma coisa importante. A gente está falando de valores que, em geral, são bastante baixos e acessíveis. Por isso a gente investe em grupos de investidores. Porque quando a gente pega uma startup que, na sua fase inicial, está precisando de um investimento da ordem de 200, 300, 400 mil reais, isso não quer dizer que apenas 1 ou 2 anjos vão colocar esse montante de dinheiro para fazer a startup virar. A gente está falando de grupos de 10, 15, 20 investidores que vão se cotizar em pequenas cotas, cotas que podem ser a partir de 10, 15, 20, até 50 mil reais, para poder somar entre si aquele montante que é necessário para a startup e fazer o investimento. E por que a gente trabalha dessa forma? Não é porque a gente acha legal pulverizar o investimento, é por uma questão de gerenciamento de risco. Investimento em startup é um negócio extremamente arriscado. A gente trabalha com estatísticas internacionais que mostram que de cada 10 startups onde a gente investe, 5 provavelmente vão quebrar, umas 3 ou 4, na melhor das hipóteses, vão devolver aquilo que a gente investiu, e olhe lá, e a gente tem que ficar bastante feliz com isso, e uma ou estourando 2 entre aquelas 10 vai dar tão certo que a gente vai ganhar muito dinheiro, e o resultado desse investimento bem feito é o que vai pagar todo o prejuízo que a gente teve nas outras startups que investiu e que não deram certo. Então, se a gente está falando de uma taxa de retorno em termos de número de startups de 10%, a gente precisa, para garantir um mínimo de diluição de risco, ter pelo menos 10 startups na carteira. Lógico, eu estou fazendo aqui uma conta de padeiro, mas para você entender como é que funciona esse raciocínio. Então, a lógica é sempre de identificar vários projetos, investir pequenas quantias em grupos de pessoas que consigam transformar essas pequenas quantias num montante maior, para que a gente possa diluir o risco entre todas as startups em que a gente está investindo e, dessa forma, maximizar nossa possibilidade de retorno. Ainda falando sobre o processo de investimento, como é que é o instrumento que a gente usa para fazer esse investimento? Existem algumas possibilidades, mas o instrumento mais utilizado, via de regra, é um instrumento de dívida. Que caso a startup já seja uma SA, o que não é comum, porque montar uma SA dá muito trabalho, mas se ela já for uma SA, isso é uma debênture conversível, e caso ela seja ainda uma limitada, que é a maioria das situações, esse instrumento é o que a gente chama de mútuo conversível, que nada mais é do que um empréstimo que você faz para a startup, mas a diferença é que tanto nessa debênture como nesse mútuo, você tem uma cláusula de conversão da debênture ou do mútuo em ação, caso determinadas condições sejam atendidas. Tipicamente, um evento de liquidez, em que ou a startup é vendida ou a startup recebe uma nova rodada de investimento, situação na qual ela obrigatoriamente se tornará uma SA, principalmente se esse investimento for feito por um fundo de venture capital, e nesse momento, tanto o mútuo quanto a debênture se transforma numa ação da empresa e assim, aí sim você vira acionista do negócio. Por que é feito dessa forma? Para simplificar. Porque se a gente for pensar em 20, 30 anjos entrando no contrato social de uma startup, isso cria uma burocracia tremenda e isso contamina mutuamente tanto o contrato social da startup como os potenciais outros negócios que os anjos possam ter. Então, essa é a saída que normalmente é encontrada para fazer esse investimento sem que o investidor tenha que, nesse momento, assumir algum tipo de risco maior em função da sua entrada na startup. Uma outra coisa que é muito importante falar para você que eventualmente está pensando em investir em startup é a respeito do papel do investidor anjo dentro de uma startup. A gente, na verdade, faz isso por dinheiro, é claro. Não tem a menor dúvida que cada uma dessas 10 startups onde eu investi porque vejo nelas a perspectiva de ter um retorno desse capital investido multiplicado por um multiplicador qualquer que vai depender do desempenho da startup. Mas no final do dia,
Para o empreendedor, essa não é a coisa mais importante, porque a gente vive hoje, felizmente, ainda que com crise e tudo no Brasil, num mercado em que dinheiro para investimento em startup absolutamente não falta mesmo. Pelo contrário, existe excesso de dinheiro para investimento em startup. Eu tenho visto ultimamente alguns fundos que trabalham com startup que estão muito capitalizados, investindo em coisas nas quais eu não investiria nem sob tortura. Mas, enfim, cada um tem a sua tese de investimento. Quem sou eu para julgar o acerto ou o equívoco de estratégias de investimento de fundos que são muito mais profissionais do que os grupos de investidores anjos nos quais eu atuo. Mas a parte mais importante para o empreendedor não é o dinheiro. A parte mais importante para o empreendedor é a mentoria, é o smart money que vem acompanhado da entrada de investidores anjos no seu negócio. Então é muito importante que você, caso tenha a intenção de se tornar um investidor anjo, que você tenha em mente que é muito importante que você disponibilize um tempo da sua agenda, um tempo do seu cotidiano, para que você possa ajudar essas startups com mentoria efetiva, com aconselhamento ao empreendedor, com orientação nos diferentes momentos que a startup vai passar, abrindo portas, fazendo contatos que facilitem o desenvolvimento da empresa. Então é muito importante que você tenha isso em mente e que você possa alocar essas janelas de tempo para contribuir com o desenvolvimento da startup. E uma última coisa que eu quero compartilhar com você, que é uma dúvida frequente de quem está começando nesse mundo de investimento em startup, é o seguinte: como é que eu escolho os projetos? E aí, evidentemente, a gente não tem receita de bolo. Eu vou falar como eu escolho os projetos em que eu entro e espero que isso de alguma maneira possa te ajudar servindo de referência. A primeira coisa que eu avalio sempre não é o projeto em si, mas sim o empreendedor. Eu nunca invisto em projetos, eu sempre invisto em empreendedores, porque uma brilhante ideia na mão do empreendedor mediano, na melhor das hipóteses, vai virar uma startup mediana, uma empresa mediana. E eu costumo associar com a expressão mediana o termo medíocre, que a gente às vezes se ressente de usar, mas uma coisa que é medíocre nada mais é do que uma coisa que está na média. E investidor anjo não quer saber de empresa na média. Agora, se você pega uma ideia mais ou menos e coloca na mão de um baita empreendedor ou de uma baita empreendedora, pode ter certeza que isso tem um grande potencial de virar algo muito significativo. Então a primeira coisa é avaliar o potencial que o empreendedor tem de tornar esse negócio, o negócio da vida dele ou dela, e de fazer esse negócio acontecer. É aquela pessoa que fala com entusiasmo, que fala com paixão, que sabe do que está falando, que conhece o mercado, que conhece a dor que ele está se propondo a resolver, que conhece o cliente e que, unindo isso tudo dentro de um caldeirão, mostra para você que ele é capaz de transformar isso em realidade. E muito importante, sem cair em clichê. Eu recebo muito projeto, nós recebemos nos grupos muito projeto para avaliação e é impressionante como o Brasil está cheio de pessoas que tiveram a ideia que vai revolucionar o mundo, que vai impactar o planeta, que vai transformar a vida de milhares de pessoas. Isso tudo é muito clichê, né? Virou clichê, virou moda falar isso. Então, cuidado com esse discurso, né? Muito prontinho, muito preparadinho, muito redondinho. Eu tenho certeza que você vai ter a sensibilidade e o discernimento para perceber isso quando você estiver conversando com empreendedores que eventualmente estejam buscando o seu investimento. Uma vez que eu escolho e acho e acredito que aquele empreendedor é um empreendedor no qual vale a pena investir, aí sim eu vou para os aspectos do negócio. Mas aí tudo é muito o que o americano chama de gut feeling, ou seja, como é que eu estou percebendo? O que eu estou sentindo em relação a esse negócio? Porque uma startup tipicamente vai tentar explorar um mercado que não existe, vai tentar criar uma necessidade que nem sempre existe, vai tentar criar uma forma de resolver um problema que não era resolvido e, portanto, nesse processo não tem nenhum tipo de garantia que a gente possa ter. Mesmo tendo eu dito antes que o empreendedor tem que ter métricas, ainda assim essas métricas não são garantia de que elas são o retrato fidedigno do projeto. Então, lógico, a gente vai olhar para o tamanho do mercado, a gente vai olhar para o mercado potencial em termos de consumo, a gente vai olhar para o tamanho do problema que está se tentando resolver, a gente vai olhar para as barreiras de entrada, a gente vai olhar para os concorrentes, a gente vai fazer uma análise típica de negócio. Mas isso não difere muito daquilo que a gente tem no mercado de empresas tradicionais, com um agravante. É algo fundamentalmente novo. Então é muito difícil da gente estabelecer esse critério para investimento de uma maneira absolutamente racional. Assim como é muito difícil negociar valuation.
quanto a empresa vale e quanto vale isso que eu estou colocando na empresa em termos de percentual do capital total da empresa. Isso é muito no chute. O empreendedor sempre vai pedir o valor que ele acha justo, a gente vai olhar para isso e vai dizer se acha justo ou não, vai negociar e vai tentar chegar num meio termo que seja minimamente interessante para ambas as partes. Então, com isso eu encerro aquilo que eu gostaria de compartilhar, tanto com as startups como com os investidores, e eu quero encerrar esse meu breve vídeo, que no fim nem foi tão breve assim, dizendo para vocês, tanto empreendedores quanto investidores, uma coisa que é extremamente importante. A gente costuma pensar que é o investidor que escolhe a startup, mas a startup também escolhe o investidor. É muito importante que isso seja uma espécie de um casamento evidentemente em que as duas partes estão satisfeitas com aquilo que está acontecendo, não um casamento de conveniência, mas um casamento em que ambos os atores se escolham mutuamente para que ele seja produtivo. É importante que você, empreendedor de startup, saiba que de verdade, dinheiro no mercado hoje não é problema. Então se você tiver um bom projeto em mãos, se você tiver uma boa empresa em mãos, você não vai ter problema para conseguir capital para desenvolver o seu negócio. E aí é muito importante que você procure investidores que casem com os seus interesses, que tenham o mesmo propósito que você e que tenham a disponibilidade necessária para te dar o apoio que você precisa no momento em que você precisa. Eu espero que isso de alguma maneira possa contribuir com vocês. Grande abraço a todos.